Posts e mais posts de IA que escreve código sozinha, demissões em massa, mercado ficando cada vez mais competitivo, e você aí que está começando agora, ou que está pretendendo mudar de área, se perguntando e batendo aquele frio na barriga, pensando, vale a pena começar na programação em 2026? Será que eu cheguei muito tarde? Eu, como um dev sênior que trabalho para o exterior há 1 ano e pouco, trabalho na área desde 2020, na minha opinião, ainda é uma área muito boa. Não é o que era há alguns anos atrás, durante a pandemia e depois da pandemia, em que com um bootcamp de 3 meses você conseguia um emprego e estava ganhando rios de dinheiro, mas eu acho que ainda era muito boa e tem muita coisa a ser explorada ainda. E nesse vídeo eu quero trazer a minha visão sobre o mercado atual e sobre o que eu penso para os próximos anos e o que eu vou fazer para poder me manter inserido no mercado. As IAs, elas são realmente muito poderosas. A gente vê toda semana uma notícia diferente de IA que faz código sozinha, fez uma aplicação inteira em semanas, mas elas ainda precisam de alguém para guiar ela, precisa de alguém para ter a responsabilidade das decisões, de todas aquelas coisas que as IA gerou. E no fim ela é uma ferramenta. Quem vai usar a ferramenta somos nós, os programadores. E outra coisa que está bastante em hype atualmente é falar sobre os agentes de IA autônomos. E mesmo esses agentes autônomos, eles não são completamente autônomos. Eles precisam de alguém para guiar, e adivinhem só, geralmente essa pessoa é um programador, ou uma pessoa com algum conhecimento técnico. E notem que eu falei pessoa com algum conhecimento técnico, porque eu acredito sim que a barreira para construir software, ela diminuiu. Pessoas com um conhecimento técnico mais baixo conseguem fazer aplicações inteiras, mas isso não quer dizer que essas aplicações vão ser boas, vão ser bem escritas, manuteníveis, escaláveis e por aí vai. Mas elas sim conseguem criar ferramentas inteiras agora com a ajuda de IAs, coisa que elas não conseguiriam antes, alguns anos atrás, por exemplo, sabendo programar, sabendo o básico de programação ou alguma coisa assim, ia ficar ali horas, meses, dias, anos para criar uma aplicação que agora são criadas em algumas semanas, por exemplo. E é aqui que eu acho que nós, programadores, entramos. Porque apesar da barra para criar um software ter diminuído, a barra para se tornar um programador, para trabalhar na área, eu acho que tem aumentado e tem subido. Porque você fazer essa parte básica, que é o escrever o código em si, ela tá um pouco mais fácil hoje em dia, tá muito mais acelerada, mas você ter o conhecimento técnico e você saber o que escrever ou como guiar essas ferramentas de IA, eu acho que esse é o diferencial e é isso que vai diferenciar um vibe coder de um programador de verdade. A gente está nesse momento, ou está indo para esse momento de uma dualidade interessante em que construir software está muito mais rápido e muito mais acessível para pessoas com menor conhecimento, mas para trabalhar na área você precisa de um conhecimento muito maior e a barreira está subindo porque meio que qualquer um consegue escrever código hoje em dia, dependendo do prompt. Às vezes um júnior consegue escrever o código na mesma qualidade de um pleno ou sênior, mas ele às vezes não tem o discernimento de saber se aquele código foi bem escrito, se poderia melhorar alguma coisa. Então eu acho que o conhecimento, a base de conhecimento vai subir cada vez mais e coisas que eram exigidas para um pleno, por exemplo, agora vão ser exigidas para um júnior e assim sucessivamente. Mas eu não acho que seja esse apocalipse todo que o pessoal está falando. A gente vê muitas notícias de que empresas vão parar de contratar programadores, que agora vai ser tudo com IA ou coisa assim. E eu sou bem otimista para o futuro da área, na verdade. Eu acho que a gente tem bastante coisa a explorar. A profissão de programador ela não vai deixar de existir. Talvez ela passe por algumas mudanças, ela passe por algumas coisas diferentes, mas eu acho que quem está inserido na área, quem está pensando em entrar, dá para ver com bons olhos e a gente tem bastante mercado para o futuro falando de tecnologia. Eu acho que num período curto, e a gente já está vivendo isso hoje em dia, na verdade, vai ser um pouco mais difícil para quem está começando, ali para estágio, júnior. Eu tenho visto uma diminuição nas vagas para quem está nessa fase inicial da carreira. Eu trabalho para fora há 1 ano e pouco, e nesse 1 ano e pouco eu vi muitos times e muitas propostas e empresas em que a cultura deles está sendo manter times pequenos de programadores bem esquilados, digamos assim, de programadores seniors, trabalhando fortemente com IA para tirar um pouco essa barreira de burocracia e de comunicação que times grandes têm. Então, basicamente, eles estão substituindo times de 15, 20 pessoas por times de 5 pessoas, de bons devs focados em utilizar ferramentas de IA para programar mais rápido e poder entregar resultado mais rápido. Mas eu acho que isso tende a melhorar num futuro próximo, não sei exatamente em quanto tempo,
Também é um pouco difícil porque a tecnologia está sempre mudando e a gente nunca sabe o que vai vir de IA no futuro, mas eu sou bem otimista e eu acho que o mercado vai voltar a ficar bom para pessoas iniciantes também no futuro próximo, porque as pessoas e as empresas vão ver que vai ter muito mais entrega de um júnior com ferramentas de IA do que um júnior sem IA antigamente. Então, às vezes, em um time menor, principalmente para empresas menores, eu diria, um time que tem mais júniores que vão ter uns salários menores do que contratar vários sêniors, por exemplo, vão poder ter a mesma entrega de um time que tivesse mais plenos ou sêniors, por exemplo. Então, eu acho que empresas menores podem acabar focando em contratar um pouco mais, dividido o time ali, em vez de contratar 3 sêniors, 2 plenos, mais júniors, eles contratam mais júniors e um sênior para guiar todo mundo, guiar o time para onde o produto está indo, e aí entrega na mão desses júniors as ferramentas de IA que eles vão conseguir entregar código muito mais rápido e muito melhor do que faria antigamente. E falando sobre o programador em si, não exatamente sobre nível, eu acho que ele ainda vai continuar existindo, ainda vai ser necessário, porque as ferramentas de IA, elas precisam de alguém para guiar elas, e elas precisam de pessoas que tomem decisões e tomem responsabilidades, porque eu não vejo, por exemplo, uma empresa do tamanho do Google, Facebook, Apple, ou qualquer uma dessas grandes, tendo um produto do tamanho que eles têm, sendo comandado só por IA. O tanto de problema que isso pode causar e o tanto de problema que isso pode acarretar, quem que você vai culpar que quando dá algum problema? Não tem como culpar uma ferramenta de IA, não tem como centralizar isso tudo numa pessoa só, sendo um CEO da vida, sei lá. Então eu acho que vão ter, assim, muitas vagas para programadores, vão ter várias coisas, e eu acho que outro ponto interessante de comentar também é que, sendo muito mais rápido e fácil de fazer código, você tendo pessoas que conseguem guiar essas ferramentas corretamente, abre a possibilidade de existir muito mais software. E existindo muito mais software, vão ser precisos mais programadores para manter esses softwares, para dar manutenção, para poder guiar e comandar esses times, esses produtos. Então eu acho que a tendência é o mercado de tecnologia em geral crescer cada vez mais, e com isso os programadores serem necessários cada vez mais também. Por isso que eu digo que eu sou otimista em relação ao futuro, porque eu vejo muitos produtos, muitos aplicativos, sites e coisas assim surgindo cada vez mais, e a gente sendo necessário para poder contribuir com esse projeto. Mas um ponto que eu quero comentar aqui que eu acho importantíssimo é que eu não acho que o mercado é bom para você se você quer vir só por causa de dinheiro. Eu acho que o mercado de tecnologia, ele vai ser bom para quem gosta de tecnologia, para quem está disposto a sempre estar se atualizando, sempre indo atrás de conhecimento, porque é um mercado que ele se atualiza muito rápido, principalmente hoje em dia. A gente vê toda semana, todo dia, ferramentas novas de IA, notícias novas de IA, um paradigma novo, um jeito novo de usar uma IA, e quem não está disposto a ter esse gás de sempre ficar estudando, eu acho que não vai ter um resultado muito bom na carreira. Então, se você vem aqui única e exclusivamente por causa de dinheiro, eu não recomendo entrar na parte de tecnologia, eu não recomendo você ingressar na área da programação. Eu acho que você vai acabar se frustrando, vai acabar gastando seu tempo, vai acabar patinando na área, daqui uns tempos vai estar postando no Reddit que não consegue uma vaga, que o mercado está ruim, mas você não tem nem a capacidade, nem o interesse de criar um projeto próprio, de estudar, de colocar a mão na massa, e aí não tem como você achar uma vaga na área mesmo e conseguir se inserir se você não tem o perfil que o mercado de tecnologia exige que você tenha. E se você está aqui até agora e você ainda tem interesse em continuar na área, tem interesse em ingressar na área, tem algumas coisas que eu acho importante estudar e que eu estou estudando também, porque eu acredito que no mercado futuro vai ser importante ter esse tipo de conhecimento, e eu quero compartilhar aqui com vocês para que vocês também tenham um direcionamento, não fiquem perdidos nesse apocalipse. A primeira delas, e a mais óbvia, é estudar sobre ferramentas de IA. Não tem como fugir. Hoje em dia, praticamente todo mundo está usando Cloud, Cursor, Codex, todas essas ferramentas. E você saber utilizar essas ferramentas de uma forma que venha trazer produtividade para você, saber usar os MCPs, as skills, todas essas coisas, subagents e tudo mais, que vão fazer você ter mais produtividade. Eu acho que isso é um grande diferencial também. E você saber como programar utilizando a IA, porque não é só escrever a mensagem no chat ou coisa assim e aceitar as sugestões dela. Eu acho que quando você tem um direcionamento melhor, quando você tem uma estrutura melhor e um processo melhor, eu acho que isso faz toda a diferença
para você ter software de qualidade, ter um software entregue rápido. Eu fiz um vídeo recentemente falando como eu uso essas IAs no dia a dia. Postei lá, ficou um vídeo bem legal para quem quiser ver. E eu pretendo futuramente, acho que daqui umas 2 ou 3 semanas, fazer um vídeo também sobre o Cloud, porque o outro vídeo que eu fiz era mais sobre o Cursor e algumas ferramentas dele. Mas eu quero também trazer um pouco do que eu aprendi com o Cloud usando recentemente, até no meu emprego atual. Eu vi umas coisas bem interessantes e eu quero compartilhar aqui com vocês também. Então acho que logo sai vídeo sobre isso. Outro ponto importante e que eu tô me forçando a aprender mais também, eu acho que desde o começo da minha carreira, na verdade, mas é algo que eu venho constantemente estudando, é sobre como as coisas funcionam por baixo dos panos. Eu acho que ainda vai ser essencial e importante você saber como as redes funcionam, como que o seu navegador funciona, como que as ferramentas, linguagens, bibliotecas, frameworks que você utiliza no dia a dia funcionam, porque entendendo isso você consegue extrair o melhor deles e consegue entender como as coisas se comunicam, como as coisas funcionam, resolver algum problema que aparecer. Então eu acho que essas ainda vão ser conhecimentos essenciais. Inclusive, para passar em entrevistas também são coisas muito pedidas atualmente. Não sei se isso vai mudar no futuro, mas até agora, todas as entrevistas que eu fiz, esse foi um diferencial que eu notei bastante, assim, que os recrutadores gostaram de quando eu mostro esse tipo de conhecimento. Ligado um pouco a isso, sobre entender como as coisas funcionam debaixo dos panos, outro conhecimento que eu considero essencial para o futuro é a parte de System Design, é você saber arquitetar uma aplicação, você saber como as peças se conectam, como as coisas se encaixam, que tipo de tecnologia escolher para cada caso de uso, como escalar uma aplicação de verdade e como fazer um sistema que é confiável, um sistema que é à prova de falhas, um sistema que é robusto. Eu acho que vão ser skills essenciais para o futuro, vendo o mercado como ele está seguindo. E por último, mas não menos importante, eu acho que uma skill que vai crescer bastante e que já era um diferencial no mercado anterior às IAs, mas eu acho que vai ser cada vez mais, é o dev que tem o olho de business também. Não só o dev que é o cara que entrega ticket, mas também o dev que tem o olhar para o negócio em si, que consegue entender como gerar valor para a empresa, que consegue entender o que o app faz de verdade, o que o seu produto está entregando para o cliente, qual que é o valor dele, como que você pode melhorar esse produto, como que você pode pegar feedback do usuário, como que você pode aumentar o lucro, reduzir custos, dar sugestões de melhoria, discutir sobre o produto ativamente. Então eu acho que essa é uma característica muito importante também seguindo para o futuro. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal, vão ter sempre vídeos muito interessantes aqui, eu sempre tento trazer a minha experiência e passar esse conhecimento adiante para vocês, conseguir trazer um pouco melhor um direcionamento de carreira. Se você gostou ou tem alguma outra sugestão, ideia, alguma coisa para discutir, deixe aí nos comentários. E se você tem interesse também, eu fiz um vídeo sobre o que eu faria se eu fosse começar na programação em 2026, que é relacionado ao tópico desse vídeo. Então, para dar uma olhada lá também, ficou um vídeo bem legal. Valeu, tamo junto!